Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta na nossa live de quinta-feira, ao vivo, na Metacosmo, um lugar para o despertar e expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos refletir sobre o panorama mundial. Nessa semana, a Metacosmo está fazendo estudos sobre as experiências e provas, ou seja, nós estamos num planeta onde vivemos várias experiências e provas, e essas experiências e provas faz com que o humano se torne mais feliz ou menos feliz. E ao invés de a gente encontrar coisas belas, talvez encontremos coisas feias. Ao invés de encontrar coisas boas, encontramos coisas más. Ao invés de falarmos de coisas grandes, somos obrigados ainda a falar de coisas pequenas. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre como está exatamente o nosso panorama mundial. Como que nós estamos hoje, nesse exato momento, diante de todo o cenário que nos apresenta. Dom Bosco, um santo católico que viveu no século XIX, fundador dos Salesianos, ele tinha vários sonhos. Entre os sonhos que ele teve, um dos sonhos dele foi que no Brasil nasceria a cidade de Brasília, que seria a capital do Brasil. E isso foi concretizado depois por Juscelino Kubitschek, da construção de Brasília no Planalto Central do Brasil. Mas ele também teve um outro sonho profético, muito interessante, mas ao mesmo tempo um pouco escatológico. Dom Bosco sonhou que os seus salesianos, os padres salesianos, os da congregação salesiana, porque tem padre e irmãos e as irmãs também, nesse sonho ele via os seus filhos, os seus congregados dos salesianos, terem uma presença até por volta de 120, 130 anos após aquele sonho. Dom Bosco sonhou por volta de 1887. Mas ele via que os salesianos viviam num mundo com bastante batalhas, guerras, várias intrigas. E aí depois ele viu que os salesianos somem e ele só viu uma humanidade onde o homem começou novamente a fazer tudo de novo. Era uma espécie de homem da caverna, homem com pedras, com machados. É como se a gente tivesse voltado à nossa origem, à época em que o homem estava lá na caverna. Bom, apesar de ser um sonho escatológico de Dom Bosco, vamos refletir um pouco como estamos atingindo a alta tecnologia. O mundo está chegando cada vez mais a grandes movimentos tecnológicos e parece que nós estamos muito próximos da era da caverna. Essa reflexão não é para que a gente saia desesperado, é uma reflexão para que a gente possa analisar a que ponto nós estamos envolvidos na tecnologia, no mundo que nós criamos e como que nós estamos ficando escravos cada vez mais desse mundo todo que nós criamos. O análise vai ser feito exatamente por ocorrências do meio ambiente que aconteceram na última sexta-feira em São Paulo, quando teve uma espécie de um mini ciclone com altos ventos lá na cidade de São Paulo, chuvas, e acabou fazendo com que a cidade ficasse sem energia elétrica e sem comunicação, sem internet. Tanto é assim que hoje de manhã ainda tinham mais ou menos 500 mil pessoas sem energia elétrica nas suas casas. Olha só, nós estamos quase que a uma semana do fato ocorrido. Mas a reflexão vai um pouco mais além. Na sexta-feira, ou seja, no mesmo dia que aconteceu o ciclone, o meio ciclone em São Paulo, lá nos Estados Unidos, todo o sistema bancário ficou fora do ar. E aí todo mundo lá nos Estados Unidos tinha medo que o que estava ocorrendo era de fato um ataque de hackers iranianos.
né? Esta era a suposição que os iranianos teriam entrado nos sistemas lá nos Estados Unidos e por isso todo o sistema bancário ficou fora do ar o dia inteiro. Aí, passado o final de semana, na segunda-feira, o governo americano, né, o sistema de compensação, alegou que o sistema bancário americano ficou fora do ar não por ataques de hackers, e sim por um erro de um funcionário da empresa que faz toda a parte de sistema dos americanos, dos bancos americanos. Uma reflexão apenas: como que pode uma empresa apenas ter o controle de todo o sistema financeiro, o sistema bancário dos Estados Unidos? Vocês não acham que o erro de um funcionário, de uma pessoa, ter provocado um caos tão grande como esse que aconteceu lá nos Estados Unidos? Muito estranho, né? Mas vamos analisar um pouco mais ainda sobre tudo isso. Hoje de manhã, lá na Austrália, e vale a pena lembrar que a Austrália tem quase que 12 horas na frente aqui, né, quase que 24 horas, né? Porque enquanto agora aqui nós estamos anoitecendo, lá já está amanhecendo. Na verdade 12 horas de diferença, né? E o que aconteceu lá na Austrália? Lá na Austrália, hoje de manhã, 40% dos habitantes australianos estavam sem telefonia e sem internet. Para você ter uma base de como isso é um caos, lá a parte de saúde estava parada, a parte de transporte começou a ficar parada, toda a parte de comunicação parada, e até para entrar nos prédios, porque a entrada dos prédios hoje é controlada pela internet. Não dá para ficar um pouco preocupado com tudo isso? Calma aí. Nós temos hoje todo o nosso sistema, toda a nossa vida presa a dois mecanismos muito preocupantes. O primeiro é o sistema de energia elétrica. E o que é pior de tudo, o próprio sistema de energia elétrica hoje é totalmente digitalizado, ou seja, se faltar internet também para o nosso sistema elétrico. Vamos analisar um pouco tudo isso. Isso significa que, apesar de nós estarmos atingindo um alto grau de desenvolvimento tecnológico, nós podemos estar também indo para um momento muito próximo da idade das cavernas. Por quê? Se de um dia para outro todo esse sistema falhar, se a humanidade tiver que passar um mês sem energia elétrica, sem internet, o que será de nós? Como que nós conseguiremos conviver, viver? Se até a alimentação, a distribuição dos alimentos hoje é tudo pela internet. Nota fiscal, transporte, logística, tudo é com sistemas elétricos e sistemas de internet. Bom, isso não é para a gente ficar em pânico, mas isso serve como um alerta para que a nossa espécie não caia no erro que talvez tenha acontecido lá em Atlântida. Porque em Atlântida, dizem os historiadores, ou a mitologia sobre Atlântida, dizem que eles chegaram ao alto grau de tecnologia, a tal ponto que eles tinham até chip nos corpos, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. E de repente, todo esse sistema veio a ruir. E exatamente quando esse sistema veio a ruir, os habitantes de Atlântida não conseguiram conviver com esse caos, gerou uma grande guerra, e essa guerra inclusive teve explosões atômicas a ponto de ter que ser eliminado todo um continente todo ir para embaixo do oceano, exatamente para evitar um caos maior no próprio planeta Terra. E se isso acontecesse hoje? Como que nós estaríamos preparados?
Como que nós podemos conviver com tudo isso? Bom, eu venho falando há muito tempo da necessidade de nós adquirirmos uma consciência cósmica. A consciência cósmica, ela tem 5 atributos essenciais: uma consciência fraterna, uma consciência coalescente, uma consciência altruísta, e podemos substituir a palavra altruísmo por amor, uma consciência da eternidade e uma consciência da magnitude. Vamos pegar o primeiro item, que é a consciência fraterna. Nós só conseguimos atingir o tal estado de evolução porque, quer queiram ou não, as nossas células, elas vivem essa consciência fraterna há muito tempo. E é o processo de coalescência que faz com que a espécie consiga sobreviver. E isso difere muito da teoria do plano de evolução de Darwin. Lamarck, 50 anos antes de Darwin, lá na França, tinha uma outra teoria da evolução. A teoria da evolução deles dizia que as espécies só sobreviveram porque elas conseguiram fazer reuniões fraternas, e é o fato de eles viverem em comunidades é que eles conseguiram evoluir a tal ponto de nós ainda hoje existirmos. Diferentemente de Darwin, que dizia que o processo de evolução é um processo de competição. E é exatamente esse modelo que Darwin nos fala, que foi adotado pelos britânicos, que estimula hoje todo um poder financista, um poder bélico e um poder cultural, de tal maneira que nós chegamos a um ponto da evolução aonde parece que há um certo controle superior de pessoas que querem manipular todas as mentes, todas as pessoas. Só para vocês terem uma base do que eu estou falando, do caos que nós estamos vivendo no panorama atual, existe um general em 2003, lá dos Estados Unidos, que fez um discurso na época que dizia o seguinte: a estratégia americana é de ter o controle do mundo, e para isso nós precisamos ter um controle sobre o Oriente Médio. Vamos lembrar um pouco como que é a parte geográfica do mundo. Nós temos a América, todo o continente americano, e o continente da Oceania, que são isolados. Mas os 3 principais continentes do mundo, a África, a Ásia e a Europa, todas elas se unem pelo Oriente Médio. Então, se um general, se um comandante do Pentágono, definiu que a estratégia americana era ter o domínio sobre o Oriente Médio, nós podemos compreender o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Israel, na verdade, é apenas um local onde os americanos têm como estratégia todo o domínio daquele pedaço que une os 3 continentes, a Ásia, a Europa e a África. E a estratégia desse general falava que os Estados Unidos teria que dominar 7 países. O primeiro a ser dominado era o Iraque, e isso de fato aconteceu. Os americanos, com tudo que aconteceu no Iraque, eles acabaram dominando o Iraque. Tanto que hoje o Iraque, após várias batalhas aí, acabou hoje tendo o domínio dos americanos lá no Iraque. O segundo grande domínio estava exatamente na questão da Síria. E todos nós lembramos que a Síria passou por momentos muito complicados anos atrás, com grandes batalhas, inclusive envolvendo de forma não oficiais, mas por intermediários, tanto os Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro. Depois da Síria veio o Líbano. O Líbano também tiveram vários problemas. E depois do Líbano, todos nós lembramos da primavera árabe, quando o Egito teve toda uma revolução, também a Tunísia, certo?
e depois a ideia era o domínio da Somália. E o último país a ser dominado era o Irã. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque parece que a teoria de Darwin está sendo colocada, né, nesse exato momento, nesse panorama mundial atual. Essa batalha que está acontecendo lá na Terra Prometida é uma batalha muito complicada, onde dois povos que teoricamente teriam que ser irmãos, duas religiões que teoricamente teriam que ser irmãs, afinal, as duas religiões têm sua origem abraâmica, as duas, né, os dois estão em franca batalha, criando um caos, criando um terrorismo, criando toda uma mente coletiva de pânico. Isto vai de acordo com o que Darwin falava. As espécies que serão as espécies dominadoras do planeta são aquelas exatamente as mais fortes. Mas será que isto é uma realidade? Vamos parar para pensar em como que é o nosso sistema educacional, em como que é todas as nossas estruturas familiares, como que é toda esta vivência da atual humanidade. Parece que o humano, né, ele é educado para ter, ter e mais ter. Ele é educado para competição. Vou comparar dois esportes para a gente entender um pouco o que eu estou falando. Existe um esporte coletivo, como o futebol, onde há uma competição clara, onde um precisa derrotar o outro. Para um ser vencedor, o outro tem que ser perdedor. Para um ter o complexo de superioridade, porque eu sou o mais forte, o outro tem que ter o complexo de inferioridade de ser o derrotado. É isso que nós estimulamos pelos esportes. Existe algum outro esporte? Bom, vamos citar o exemplo, o tênis. O tênis, que não é bem uma competição, porque o tenista, ele sabe que para ele evoluir, ele tem que jogar com o mais forte, para exatamente ele adquirir técnica. E quando termina um jogo de tênis, não existe, apesar de nós queremos ver que existe um vencedor e um perdedor, aquele ato dos dois apertarem a mão no final, né, de um jogo de tênis, significa o quê? Aquele que era mais forte aprendeu novas técnicas e experiência com o jogador que saiu melhor. Ou seja, o esporte, ao invés de ser competição, seria o encontro de duas pessoas que querem trabalhar os seus aspectos esportivos, mas os dois evoluírem, ao invés de um pensamento onde eu preciso aniquilar, acabar com o outro. Veja como que a competição, ela existe hoje na humanidade e talvez seja uma das principais causas, uma das principais motivos da qual a gente não consegue construir um mundo mais fraterno, totalmente diferenciado, por exemplo, das nossas células. As células, elas não fazem um trabalho de tipo assim, eu sou mais poderosa do que a célula do fígado, ou a célula do cérebro é mais poderosa que a célula do coração. Não, elas trabalham em fraternidade. E esse exemplo é que nós temos que trazer para uma humanidade que possa realmente superar esse panorama mundial que está cada vez mais complicado. Mas isso está lá na nossa escola, está lá na nossa família, está no sistema de poder hierárquico que nós criamos, está na concepção de um Deus externo que vem nos salvar. Por sinal, se você parar para pensar na Bíblia, onde tem um Deus que escolhe um povo e exclui outro povo, que história é essa? Por que nós temos um Deus que permite a competição? Será que não está na hora de a gente rever todos esses conceitos? Porque o que se estimula
É ter. E a criança, desde pequena, ela é estimulada a obter. Para ela ter sucesso na vida, ela precisa obter. E aí que talvez nasça um dos problemas principais da humanidade. Por quê? Essa palavra obter significa o quê? Pelas suas obras você tem. Ou seja, para você ter, você precisa fazer obras. Mas quais são as obras que esses poderosos estão fazendo no mundo para ter? Quais são as obras que esse sistema de tecnologia está promovendo no mundo de tal maneira que cada vez mais nós estamos percebendo que há o domínio de alguns poderosos que detêm o conhecimento, a origem da tecnologia? Nós nunca tivemos vivendo tanto com grandes big techs que dominam todo o mercado e nós estamos que nem cordeirinhos. Tanto é assim que nós estamos hoje nas mãos das big techs, nós estamos nas mãos das altas empresas de tecnologias que detêm a tecnologia do 5G, da internet, dos cabos, dos satélites. Só para vocês terem uma base, Elon Musk, famoso aí por ser um dos homens mais ricos do mundo, ele hoje detém a maior quantidade de satélites, muito mais satélites que somando todos os satélites dos países. Uma pessoa detém o poder dos satélites. Uma pessoa. E se essa uma pessoa comete o mesmo erro que cometeu um funcionário dessa empresa de compensação lá dos Estados Unidos, do sistema financeiro? Veja como que nós criamos uma humanidade baseada em uma pirâmide que não promove a fraternidade, não promove a coalescência. O que é coalescência? O processo de junção. Não promove o altruísmo, que é o amor ágape. Não promove a eternidade. Não promove os seres humanos magníficos. Lembra-se da live de ontem que eu falei? Eu sou magnífico. As tecnologias cada vez mais nos demonstram que nós somos fracos, que somos cordeirinhos de um sistema que, infelizmente, a hora que alguém tiver a imaginação de desligar o interruptor do sistema energético, nós estaremos em total pânico. Como Dom Bosco disse, talvez a gente esteja muito próximo da era da caverna. Tudo isso é uma reflexão para que nós, que buscamos o despertar e a expansão da consciência com o uso da inteligência natural, está na hora de nós começarmos a pensar em um mundo totalmente livre. É difícil? É difícil. Mas para você atingir a fraternidade, o tetragrama que está no 17º degrau da grande pirâmide, que fala da verdade, da justiça, da liberdade e da paz, e podemos compreender a paz como fraternidade, está na hora de ser colocada em prática. Mas para isso, para colocar o tetragrama em prática, é preciso coragem. E coragem é um atributo daqueles que sabem agir pelo coração. Você tem coragem? Como está o seu poder de crença? Você acredita nisso? Ou você escuta tudo isso, mas talvez você ainda não acredita nisso? Ou será que ainda nós estamos esperando um Deus externo, Salvador, que venha nos salvar? Ou será que ainda nós estamos presos a um Javé que infelizmente até hoje, os demiurgos não deram a devida liberdade? Basta ver na história que nos contam, na alegoria que nos contam de Adão e Eva. Muito bem, é essa mensagem que eu queria transmitir sobre o panorama mundial da nossa humanidade. Tem alguma pergunta, Mariana? Não. Não.
Então eu espero que vocês façam essa reflexão e que todos vocês sejam magníficos, eternos e plenos de amor. E assim é.